um dos maiores lutadores da história do jiu-jitsu brasileiro, morto com um tiro na cabeça dentro de um clube tradicional de São Paulo. A carreira do campeão mundial Leandro Lo foi silenciada na madrugada de 7 de agosto de 2022 pelo tenente Henrique Veloso, da PM Paulista. Sem farda e armado, o tenente atirou no lutador durante um show de pagode. Tudo por causa de uma discussão banal. O policial ainda fugiu do local, foi a uma boate e se escondeu dentro de um motel com uma garota de programa. Se entregou 24 horas depois à corregedoria da PM e foi preso. Mais de 3 anos depois, a reviravolta no tribunal do júri. A defesa do policial convenceu os jurados de que o crime foi uma legítima defesa. A vítima virou o vilão e o assassino o herói acuado. O tenente Veloso foi libertado e reintegrado aos quadros da PM. A luta dos advogados da família de Leandro Lo agora é para começar tudo de novo. Eles querem um novo júri. Por que a tese de legítima defesa convenceu os jurados? O que aconteceu de fato naquela noite? E por que a morte de um dos maiores atletas do jiu-jitsu ainda levanta tantas dúvidas? Olá, bem-vindos ao True Crime, o podcast do SBT News, hoje com o meu parceiro Robinson Serântula. Hoje a gente recebe os criminalistas Adriano Vani e Roseli Sólio, os criminalistas que trabalharam, continuam trabalhando, atuam na assistência de acusação do caso do Leandro Lo, campeão mundial de jiu-jitsu, assassinado pelo policial militar na balada. Eu queria fazer uma primeira pergunta para vocês, né? Depois dessa absolvição e agora a luta por um novo julgamento, foram construídas figuras no julgamento. Essa é a sensação que a gente tem como jornalistas. Ao final do julgamento, a gente tinha a vítima, o vilão, o lutador de jiu-jitsu briguento, violento, e o réu, assassino, um policial militar, vítima que se defendeu. Essas figuras, de fato, elas acabaram sendo construídas ali, e qual é o impacto disso? Olha, realmente foi o que aconteceu. A defesa conseguiu construir uma figura que não era do Leandro. O Leandro era um jovem que era querido por todos que o conheciam. Realmente já tinha ocorrido algum problema com ele na noite, em balada? Sim, mas ele não era esse monstro que ele foi transformado. Ele foi transformado num pit boy. Esse exemplo foi dado, inclusive, no juízo. Vocês acham que também tem ali uma influência do tribunal do júri, né? Não é um julgamento técnico, né? E a gente vê o jurado, muitas vezes, em princípio, mesmo o policial réu, ele parece que ele tem um foro privilegiado. Perfeito. Ali com o jurado, é isso? Sim. A verdade é que a figura do policial militar é uma figura de proteção da sociedade, ou aquilo que reflete a sociedade. Então, você espera sempre que o policial vai te proteger. Então, o jurado já chega um tanto contaminado por isso. Ah, coitado, ele era o cara que também tinha direito de estar na balada. Você tinha lutador, e o lutador sempre é mal visto. Há um preconceito em função daquela época dos anos 80 e 90, dos lutadores de jiu-jitsu, visto como pit boys, que não era a cara do Leandro, não era isto que ele representava. Muito ao contrário, né? Um menino que era 7 vezes campeão do mundo, que não fazia mal para ninguém, que estava lá curtindo a vida, até antes mesmo de representar o Brasil, que semana seguinte ele estaria numa luta. Quer dizer, isso o jurado também sente esse impacto. E você não consegue tirar esta contaminação daquela figura. E há um outro problema. Também há um medo intrínseco daqueles que não veem o policial, mas têm um medo de, se amanhã esse sujeito for atrás de mim. Há isso por trás também. É sempre um julgamento difícil, né, nesse sentido. O Leandro não era um lutador. O Leandro era um atleta que representava o Brasil pelo mundo. A doutora Roseli se enganou. Ele foi 8 vezes campeão do mundo em 4 categorias diferentes.
Ele era uma sumidade. Então, ele não era um lutador, ele era um atleta. Verdadeiramente falando, ele era um atleta extremamente dedicado, extremamente focado, resiliente, uma vida dura. Ele veio de um lugar bem carente, ele começou a treinar jiu-jitsu num projeto social e despontou. 8 vezes campeão do mundo. E para a gente, né, Robson, a gente conversou muito sobre isso depois do júri. O que nos impressionou no resultado é que você tinha uma tese de legítima defesa de um homem desarmado, porque o Leandro estava desarmado, contra um policial armado, e que também não era pequeno, né? Era maior do que ele. Então, né? vamos pensar assim, né? De igual para igual, era uma boa briga, ok, né? Se vão sair no braço os dois, não era uma desvantagem. Como é que chega numa situação dessa de, né, Robson, de emplacar uma legítima defesa de um homem armado contra um desarmado naquela situação, né? Se é que a gente pode colocar, em que momento perde o júri? Na verdade, a gente não tem como saber como perde o júri. A verdade é que, ao finalizar o júri, uma das juradas disse que votou errado. Você tem uma cédula de um sim e de um não, e ela disse que se confundiu na pergunta, na forma com que foi feito, e elas se confundiam, então seria o resultado contrário. Um 4 para não absolver e um 3 para absolver. Aí ela diz que se confundiu. Contudo, a gente não tem essa medida se foi isso mesmo, se foi durante esses 3 dias uma construção. Entretanto, de novo, o que eu coloco. Há talvez um medo do jurado em relação àquela pessoa que amanhã ou depois sabe meu nome, sabe o que eu estou fazendo, eu não quero problema para mim, vou absolvê-lo. Ou se esta figura da legítima defesa ele foi se defender porque tinham 5 meninos grandes que partiriam para cima de mim e eu tinha que fazer alguma coisa. Isso não cola. Todo mundo que a gente conversa na sociedade, todo mundo diz, isto não é possível. A única forma possível ou o jurado não estava prestando atenção ou o jurado estava com medo. É importante a gente explicar isso, né? O resultado ele não muda, né? O tribunal do júri, o resultado ele não pode ser alterado, né? A briga é para que tenhamos um novo julgamento. Essa que é um começo. Vamos brigar para começar de novo, é isso. Exato. Durante todo o julgamento, nós temos situações processuais que podem ser modificadas pelo tribunal e que vão determinar um novo julgamento. Então, não que vai absolver, não que vai fazer, vai mandar retornar ao tribunal do júri para fazer. Dentre esses 3 dias, e aí o Adriano pode falar aqui também, nós tivemos inúmeras nulidades, desde uma que o jurado se manifestou no primeiro dia e que o conselho de sentença teria que ter sido dissolvido. O jurado fez pergunta direta, né? Fez uma Ele pergunta direta à defesa, né? Estava sendo exibido ali uma imagem para a testemunha, o jurado levantou e se manifestou. Não é permitido isso pelo código, quebrou a incomunicabilidade. Então, já por isso, no primeiro dia, a juíza entendeu que podia continuar ali, mas, obviamente, estava nulo desde aquele primeiro momento. Todo mundo queria o julgamento, né? Sim. Chega, né? Principalmente a família. A família, os fatos se deram na madrugada de 7 de agosto de 2022. Haviam passado mais de 3 meses dos fatos. Então, a família... 3 anos dos fatos. E a família não aguentava mais. A família queria um resultado. Agora, além das nulidades já mencionadas pela doutora Roselli, também a prova dos autos é manifestamente contrária à sentença. A prova é no sentido de que não houve uma legítima defesa, e sim uma execução. E foi o que ocorreu. Uma execução dentro do Clube Sírio com mais de 1.500 pessoas assistindo um show. Hipoteticamente falando, se o julgamento dos crimes contra a vida fossem julgamentos técnicos, não com jurados, né? O juiz singular ali, ele estava condenado. Sem dúvida. Inclusive, todos os recursos que ele colocou no tribunal, ele perdeu, a não ser um. Porque o juiz, 3 dias antes, era um juiz que estava presidindo esse julgamento no início, ele desistiu de ouvir 2 testemunhas, 2 peritos particulares arrolados pela defesa, e aí ele entrou com um recurso chamado correição parcial, conseguiu eliminar, e esse recurso foi o único que ele ganhou, para que eu visse as testemunhas dele. E nós, como assistente de acusação, achamos correto.
não poderia ter tirado aquelas 2 testemunhas do julgamento. Então, nós já sabemos que a decisão do tribunal foi correta. No mais, todos os recursos que eles entraram, eles perderam. Eu queria que o senhor explicasse a questão, por exemplo, do cenário lá do crime. Como é que se deu? Como é que estava a balada? Qual que era a luz da balada? Até onde era possível você ver as pessoas, os personagens, a arma? Eu queria que o senhor descrevesse isso para a gente ter uma noção de que como é que estava rolando aquela balada e como terminou isso. Perfeito. Era um show no Clube Sírio, de uma banda muito conhecida, era um dos artistas favoritos do Leandro, tá? Eles chegaram no Clube Sírio por volta das 10 horas. Que artista que era? Era o grupo Pichote, se não me falha a memória. Pagode. Tá? Pagode. Pagode. E eles compraram eles conseguiram um bistrô perto do palco, na parte baixa, e os 5 amigos ficaram ali curtindo o show. Pediram bebida, pediram energético, foram atendidos e estavam ali curtindo. A luz totalmente escura, com jogos de luzes, com luz estroboscópica e com um canhão de confetes, que toda hora fazia um barulho que até parecia um disparo, jogando confetes. Não sei se o senhor quer saber agora o que aconteceu que motivou a briga, mas a visão das pessoas era totalmente... ela era interrompida, porque tinha muita gente no local. Tinha mais de 1.500 pessoas no local. Acho que é importante complementar, tá? Que o Leandro e os amigos estavam nessa parte de baixo, muito próximo do palco ali, mas o réu estava no mezanino, que era superior. Então, ele tinha uma visão ampla do que se passava na parte de cima e na parte de baixo, ao contrário de quem está embaixo, que está escuro e não consegue, com a visão, alcançar quem está em cima. Então, ali, por mais alto que ele fosse, e não era o caso, porque o Leandro era um pouco mais alto, ou da minha altura, né? Já o réu tem 1,90 m, né? Além dele ser grande, ele tinha essa visão de cima para baixo, ao contrário do Leandro, que não tinha essa visão, porque as pessoas obstruíam a visão dele. Então, e aquela história da balada, som alto, muita gente falando, é isso que o doutor Adriano colocou, quer dizer, o jogo de luzes te confunde um pouco, mas quem vê de cima tem a amplitude deste fato, e não daquele que ele vem narrando, que ele esbarrou, que ele é perto do palco, enfim... Essa situação não aconteceu. Em que momento eles se cruzam? Como é que ocorre esse contato? Olha, houve um primeiro momento que os meninos não presenciaram, que o Leandro acho que teria ido ao banheiro ou comprar bebida, e ele se aproxima do Leandro com os copos vazios, como se fosse para o Leandro jogar fora os copos ou servi-lo. Tá? O Leandro volta para a mesa e há uma discussão perto da mesa do Leandro. Entre os dois? Entre os dois. Uma mera discussão. Ele achou que o cara... Eu vou jogar o copo, você é folgado? E discutiram por isso. Um dos meninos viu a discussão, mas ninguém se meteu. Foi uma mera discussão. O segundo momento foi que ele retorna, pouco tempo em seguida, ele retorna à mesa do Leandro. É bom que fique frisado aqui, todos os fatos se deram ao lado da mesa do Leandro. Tá? Nenhum fato se deu perto da mesa do acusado. O PM que foi lá. O PM que foi lá todas as vezes. A segunda vez, como tinha uma garrafa de bebida dentro de um balde, em cima do bistrô, era uma mesa redonda, mais alta, as pessoas ficavam em pé, não ficavam sentadas. Ele retira a garrafa de bebida e começa a chacoalhar na frente do Leandro. O Leandro pega no punho dele, bota a garrafa no lugar e diz, essa garrafa não é sua, solta. Solta o que não é seu. Essa garrafa volta para o balde. Ele sai... anda em círculos bem perto da mesa do Leandro. Quando ele volta, ele faz um gesto, como se fosse atacar o Leandro. O Leandro abaixa, puxa as suas pernas, que chama baiana. Puxa as pernas e já cai sentado em cima dele. Dá um golpe ali. Sim, se o Leandro quisesse, o Leandro daria soco, chute, cotovelada na cara dele. Não, simplesmente imobilizou, o conteve. E aí ele fez com as mãos, assim, como se tivesse encerrado a contenda. O Leandro levanta, volta para a mesa, ele levanta também mais uma vez, e um dos meninos vai tentar conversar com ele. Sequer ouve a voz dele. Mas vai perto dele, o que você quer? Você quer um gole da nossa bebida? A noite está boa, vamos ver o show. Ele dá um perdido nesse menino assim, mas bem perto da mesa. E quando ele retorna, ele já retorna sacando a mesa,
dá um tiro na cabeça do Leandro, o tiro atinge a testa do Leandro. Quando o Leandro cai, ele desfere 2 chutes no rosto do Leandro e foge no meio da multidão. Você imagina um disparo num show com 1.500 pessoas, abriu aquele espaço e ele fugiu junto com as pessoas por ali. Conseguiu ir embora ali. Conseguiu ir embora. Acho que tem que ficar claro que houve uma lealdade por parte do Leandro. E até das próprias testemunhas, que eram os amigos que estavam lá. Se quisesse, como o doutor Adriano falou, tinha arrebentado o PM. eram pessoas atletas ali, né? Teriam machucado demais. Ele não tem uma lesão no corpo, ele não tem nada. Houve uma lealdade. Você vê que até mesmo numa discussão, numa contenda, o Leandro foi leal. Quem foi desleal e dá um tiro na cabeça e foi desproporcional, porque ele estava com uma arma de fogo, muito diferente daquilo que você receberia um soco, um empurrão, até eventualmente, além disso, aí socos e etc. Não, ele foi leal. Quem foi desleal foi o Veloso. Ele podia ter ido lá e ter trocado soco com o Leandro, voltado e ter trocado soco, mas Sim. a questão é essa desproporção de sacar a arma e dar um tiro na cabeça dele. E que fique bem claro, existe um laudo de corpo de delito onde não consta nenhuma lesão no corpo dele. O Leandro estava acompanhado de mais 4 atletas. Mais 4. Eles poderiam ter pisado na cara dele, chutado ele. Não, ninguém encostou nele. Quer dizer, essa história que ele conta de que ele teria sido apagado pelo Leandro e aí depois ele levanta e aí ele iria ser atacado de novo e aí por isso que ele dispara, isso não aconteceu. Não, isso não ocorre jamais. Primeiro porque quem sofre um golpe, tem um desmaio, você demora pelo menos alguns segundos para recobrar a consciência. Quando você olha a imagem, e tem uma imagem, é muito ruim de ver, mas a gente consegue, separando os frames, você leva aí em torno de 37 a 47 segundos entre a baiana e o disparo. É um tempo, parece pequeno, mas é muito longo. Se ele teria até se levantar, recolher o boné dele, sair, se desfazer, demoraria muito mais do que 1 minuto e meio para que ele fizesse isso. Isso não aconteceu. E não tinha espaço para uma segunda baiana. Quando ele vem alegando que o Leandro tentou desferir essa segunda baiana, primeiro você tinha um bistrô à frente, né? O Leandro já estava distraído, já tinha acabado aquela história para ele. Para quem não tinha acabado, era para o réu e não para o Leandro. E o Veloso e o Leandro se conheciam? Olha, o Leandro já o tinha visto em 2 oportunidades. Nós temos convicção, o Leandro não está aqui para falar, mas que ninguém reconheceu ele. A primeira, houve um episódio numa casa que existe no Itaim, eu não sei lhe dizer se é uma casa de show ou não, mas é uma balada, os meninos chamam de balada, chamada Marral. Nessa casa de show, nessa balada, estava tendo uma festa e os meninos, um menino que nem estava presente no dia, arruma uma discussão com o vizinho de mesa, porque esse vizinho de mesa esbarrava na mesa dele, por favor, vai para lá. Então houve uma certa discussão, não houve nenhum tapa, nenhum soco, nada. Houve uma certa discussão. A própria segurança da casa separou, os rapazes se deram a mão, pediram desculpa mutuamente, um para o outro. Em seguida, o senhor Veloso aparece e conversa com uma das testemunhas que estava no Clube Sírio, com o Bruno, e fala, olha, vocês são lutadores, aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra. Eu sou polícia, hein? Eu pego vocês lá fora. O rapaz fala para ele, olha, aqui ninguém é bandido. Nós não temos medo de polícia, nós estamos curtindo a balada que nem é você. E se afastou. 30 segundos. O Leandro viu isso, estava mais no fundo, e pergunta para o Bruno, o que esse cara falou para você, que era o réu? Então, olha, ele veio me dar uma carteirada, veio dizer para mim que era polícia, que lá fora o assunto seria outro. E o Leandro fez o comentário. Na casa Santo Cupido, esse cara fez a mesma coisa comigo. Ele até usou outro termo, ele usou uma gíria. Esse cara pesou na minha no Santo Cupido. Então, quer dizer, o Leandro já o tinha visto por 2 únicas vezes, mas por segundos. Nenhum dos meninos reconheceu o Veloso no dia. Eles só foram saber que o Veloso era o policial do Marral no enterro, quando um dos garçons do Marral mandou uma mensagem para uma amiga em comum dizendo, nossa, eu atendia os 2 no Marral. Eu atendia o Veloso e atendia o Leandro. Aí que o menino foi lembrar, esse é o policial que veio me dar uma carteirada
no Marral. No dia dos fatos, ninguém imaginou que ele era policial, ninguém reconheceu ele. Isso dá a impressão de que o Veloso sabia quem o Leandro era, mas o contrário não. Perfeitamente. Ali, inclusive, no dia, até a posição onde ele estava no mezanino mais alto, então, portanto, a doutora Roseli já disse, ele tinha visão ampla do local do show. Várias pessoas, isso é prova dos autos, foram pedir para tirar fotografia com o Leandro. O Leandro era um atleta mundialmente conhecido. Após a sua morte, ele foi homenageado em vários países do mundo. Então, ele viu o Leandro, no sentido da assistência de acusação, ele viu o Leandro e foi provocar o Leandro propositadamente. Ele reconheceu o Leandro, sim. O Leandro e os meninos que não o reconheceram. Você teria uma intenção ali de criar uma briga, já porque já sabia quem o Leandro era e já tinha havido essa outra situação. É tudo que a gente imagina, que realmente ele fez isso propositadamente, de caso pensado. E lógico que, posteriormente, quando ele recebe a baiana, obviamente, ele quer se vingar, né? Ou porque se sentiu humilhado, ou porque achou que era melhor do que o Leandro, e o Leandro, até com uma certa classe, derruba ele, quando fala acabou, estava tudo certo. Então, veja que é por ódio, por vingança. Não é porque foi por acaso, violenta emoção, como em algum momento a defesa quis colocar ali. Ele não pensou e atirou. Não é nada disso. Né? E a defesa do policial, eles apostaram muito no que eles chamavam de contradições nos depoimentos das testemunhas. Que contradições são essas que vocês entendem? Tem a ver com a dificuldade das pessoas enxergarem escuro, balada, barulho, de não ter visto tudo, de posição. É isso? Quais são essas diferenças? Perfeitamente. Todas as distinções que existem no depoimento dos meninos são com relação a isso. Distância, luminosidade, quanto tempo demorou para ele ir e voltar. Essas são as distinções. O cerne da questão que houve a provocação, houve a baiana, houve a montada, cessou a confusão. Segundos depois ele volta e atira na casa do Leandro, dá 2 chutes no rosto dele quando ele cai e depois foge. Isso todas as testemunhas falam. Isso é unânime, todas. As que depuseram no plenário, as que depuseram em juízo na instrução judicial e todas que depuseram na delegacia são no mesmo sentido. Todas são iguais. Essa história de que ele apagou, ele tem uma testemunha que diz isso, de que ele toma ali um mata-leão e apaga. É uma testemunha, ela está isolada? Olha, existe um rapaz chamado Murilo, eu não vou falar o sobrenome dele aqui, ele era ex-oficial da Polícia Militar. Ele saiu da Polícia Militar por conta própria. Ele diz que ele conhecia o Veloso da Polícia Militar e, por vezes, encontrava o Leandro o Veloso. Ele conhecia o Veloso da Polícia Militar e, por vezes, ele encontrava o Veloso em baladas. Nesse dia, ele teria encontrado o Veloso. E o que ele viu? Ele viu realmente o Leandro dando a baiana, o Leandro montando, mas ele viu uma coisa que ninguém viu. O Leandro saindo da montada, que era uma posição extremamente confortável para ele ali, na qualidade de atleta, de lutador, e ele disse que o Leandro deu um mata-leão no rapaz e soltou o rapaz. Voltou para a mesa. Em seguida, esse rapaz levanta, o Veloso levanta, dá a voltinha que eu disse que deu, volta em seguida, dá um tiro na testa e 2 chutes no rosto. Isso ele fala, mas ele fala que houve um mata-leão. Por que ele não foi arrolado pela defesa para prestar depoimento no plenário? Ele não foi ouvido no plenário? Não foi ouvido. Por quê? Porque depois do mata-leão, ele disse que o Leandro soltou. Então, a única diferença da história de todos é o tal do mata-leão. Diz que o Leandro soltou, voltou para a mesa. Ele levanta e, em seguida, volta, dá um tiro na testa do Leandro. Quando o Leandro cai, dá 2 chutes na cara dele e foge. Ele foi ouvido em que momento? Só na instrução judicial e pelo delegado de polícia. Não foi arrolado para o plenário? Não foi arrolado para o plenário. Não foi ouvido no plenário. Mas aí, certamente, a defesa explora esse depoimento em plenário. Põe um trecho do depoimento dele onde ele diz que viu o mata-leão. Mas não fala do restante. E ele fala que, realmente, após ser solto, o Veloso levanta, anda até ali, perto do bistrô do Leandro, volta, dá um tiro na testa, quando o Leandro cai, dá 2 chutes no rosto do Leandro. Confirma, mas tecnicamente, aí o doutor Adriano até pode falar melhor, enfim, mas tecnicamente não seria possível este mata-leão, tá? Em função dessa baiana, em função da posição que eles estão, não seria tecnicamente possível. Isso, inclusive, uma das testemunhas que a defesa levou, que
se arvorou a dizer sobre luta e etc. Quando perguntado para ele, ele disse, olha, possível até posso dizer, acho que não aconteceu. Então, ele mesmo, a testemunha, teve que dizer isso lá, porque não era tecnicamente possível que acontecesse esse mata-leão, naquela posição. E está isolado, né? É uma versão que não é confirmada por nenhuma outra testemunha, nada disso. Por nenhuma outra testemunha. Assim, o mata-leão só ele viu, ninguém mais viu. E o Veloso, o acusado, diz que foi acompanhado de um tenente lá ao show. Não arrolou o tenente como testemunha dele, tá? Diz também que em determinado momento, por volta de umas 10 pessoas estavam na mesa com eles, entre meninos e meninas. Estranhamente, ele não leva uma testemunha presencial dos fatos para prestar depoimento. Que tecnicamente seria importantíssimo, né? Não levou ninguém. Ele não tem uma testemunha que vai depor a favor dele lá, principalmente as que tiveram no local dos fatos. Ele disse que em determinado momento tinham 10 pessoas na mesa dele. Ele fala no interrogatório dele isso. Mas ele não tem uma testemunha para confirmar o que ele fala. Ele trouxe um policial civil do Paraná que não esteve no local dos fatos, não viu o corpo do Leandro, não presenciou os fatos, mas veio dizer, pelo que ele soube dos fatos, houve uma legítima defesa. Mas ele não viu absolutamente nada. Ele é do Paraná. E uma coisa muito estranha. E ele já foi processado e investigado, essa testemunha. E quem era o advogado dele? O mesmo advogado do acusado, Henrique Veloso. Então, ele se dispôs a vir do Paraná aqui prestar depoimento e era cliente do mesmo advogado. Eu gostaria também de saber qual que é a dificuldade para vocês, no caso ali, vocês estavam na acusação, de arrolar as testemunhas do Leandro para um caso como esse. As pessoas se sentem inseguras de depor contra o PM, tem medo. Por que é difícil? Vocês receberam comunicados, ligações, olha, eu vi, mas não vou depor. Aconteceu isso, de fato? Sempre acontece, né? Essas testemunhas presenciais, inclusive, não se sentiram à vontade, inclusive, de falar na presença do réu. Tamanho medo que elas sentem e vão sentir sempre. Porque amanhã ou depois, eu não sei se mesmo com essa primeira absolvição em que a gente tem certeza que o tribunal vai entender as razões do nosso recurso, se hoje amanhã não vai ser feito um mal a elas. Outras testemunhas que também estavam presentes pediram, olha, eu não quero depor, não me procura, isto é ruim para mim, não me passa segurança, o Leandro não vai voltar. Então, houve-se tudo isso. Mas a justiça ainda tem uma limitação com relação a essa segurança dessas testemunhas, etc. A gente tem um problema que muitas vezes a testemunha já não é encontrada no mesmo endereço, por mais que você queira, né, ela vai se omitir e vai ser obrigada a estar ali para dizer, ou para chegar lá e dizer, não sei, também não vai resolver o problema, né? Mas há um medo, com certeza, sim. E acho que o tempo, quando ele passa, fica mais difícil, né? Sem dúvida. E assim, a gente não pode esquecer que nós éramos advogados da família do Leandro. Portanto, éramos apenas assistentes de acusação. Vocês não atuaram diretamente no Quem júri. faz a acusação são os promotores de justiça. Quem arrola as testemunhas para o plenário é o promotor de justiça, não são os assistentes. Então, houve uma troca de promotores muito grande durante esse caso. Começou pelo Dr. Romeu, o Dr. João Carlos fez uma audiência, depois outro advogado, outro promotor fez outra audiência, e depois quem iria fazer o plenário era uma promotora, se não me engano, a doutora Thaís. Ela que arrolou as testemunhas que foram no plenário. Então, por exemplo, nós sabemos para onde ele foi depois. Por que essa pessoa não foi chamada no plenário? Porque você tem um limite numérico para chamar e não cabe a nós, assistente de acusação, chamar a testemunha, cabe ao promotor de justiça. Infelizmente, o assistente tem uma grande limitação, né? Você tem... Quem é o titular da ação penal é o Ministério Público. Obviamente que a gente está ali para prestar um auxílio e falar em nome da família, demonstrar a verdade da história, mas você tem essa limitação que a lei impõe. Que também também não é culpa do Ministério Público. A lei te impõe essa e ele é o titular da ação penal. Então, fica um pouco difícil. A gente só pode arrolar 5 testemunhas para cada fato. Neste caso, só existia um crime, que era o homicídio.
né? Não foi processado por omissão de socorro, nada disso, porque tinha lá, mas não foi processado, né? Ele não socorreu o Leandro, porque quem age em legítima defesa e quer salvar o outro vai, no mínimo, ligar para o socorro. Isso não aconteceu, muito pelo contrário, né? Tivemos situações posteriores ao crime que são tão ou mais graves do que o fato. Obviamente que não mais grave do que tirar a vida de alguém, mas atitudes que foram gravíssimas, principalmente por ser um oficial da Polícia Militar, né? Eu queria, já que a gente vai falar, né, do disparo para frente, vamos falar desse momento do disparo, né? A defesa falou muito nessa questão durante o julgamento, né? Como foi o disparo? Como é que esse tiro acontece? Em que momento e em que situação? Depois que ele levanta do golpe da baiana, né, ele se desvencilha de uma das testemunhas, obviamente porque estava tomado por um ódio. Ele sabia que ele tinha algo potente, que era uma arma de fogo. Ele se desvencilha, fica de frente. Leandro está distraído, certamente distraído. Ele saca a arma e atira, mirando a cabeça do Leandro. Um policial militar tem técnica, sabendo que quando ele quer paralisar alguém, seja numa legítima defesa, seja num desacato, seja em qualquer circunstância que ele esteja em risco, ele tem que buscar a maior área do corpo. Qual é a maior área? O tronco. Ele não, ele mirou a cabeça. Veja que ele era bom atirador, inclusive ele junta lá no processo um monte de curso que ele fez, que dava aula de balística, de fazer não sei o quê. Enfim, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E aí, durante o processo, eles vêm dizendo que esse tiro teria sido próximo, porque o Leandro teria tentado dar uma segunda baiana, ou seja, dar um novo golpe e derrubá-lo no chão, e que por isso ele atirou. Quer dizer, o Leandro estaria se aproximando para puxar de novo a perna dele, por isso essa proximidade. E essa aí é a tese. é isso, e ele fala o seguinte, tanto que o disparo entra, porque o Leandro estava inclinado. Na verdade, Leandro não estava inclinado, o Leandro estava de pé. O laudo necroscópico é muito claro em relação a isso, que entra na parte anterior, que é na frente, e se aloja na parte posterior. Se o Leandro tivesse abaixado, inclinado, como ele está dizendo, o disparo jamais teria esta angulação. Entraria muito mais abaixo e sairia, né, num ângulo muito diferente. Pela né? posição que ele estaria. Pela posição que ele estaria. Então, isso jamais. E aí ele fala, o tiro foi muito próximo. Um médico legista, quando olha, nós temos características de disparo. Um tiro próximo deixa características muito peculiares, que é, por exemplo, uma zona de tatuagem. Pelo nome, para quem não conhece, é como se fosse um desenho. E fica incrustado aquela coisa da pólvora. É a pólvora, né? A mancha. E não adianta lavar, não adianta nada. Não sai nunca mais. Então, um tiro desta natureza tem que ser de 70 a 80 centímetros, menor do que 70 a 80. Dali é distante. O tiro foi mais ou menos 1,5 metro, porque todas as testemunhas mais ou menos relatam. Óbvio que a testemunha não tem, às vezes, noção, né? Manda falar, o que é 200 metros, 100 metros, as pessoas não sabem. Né? Sabem calcular, Estava perto, estava longe. Mais ou menos, uma pegada daqui, uma dali, ou é um braço, a distância de um braço, 2 braços, mais ou menos isso. Então, por este relato, a gente sabe que foi distante. E ele mesmo, depois, em algum momento, ele fala que ele estava a 1,5 metro. Então, jamais daria o tiro próximo. E aí já vem a mentira. Porque quando no plenário ele muda a versão dele, dizendo, não só ele tentou me dar uma baiana, que quando ele vem, que eu chuto o rosto, era para me desvencilhar do Leandro que tinha caído aos meus pés. Também a dinâmica não daria. Primeiro, o Leandro jamais cairia aos pés dele, né? E quando eu quero me desvencilhar, não vou chutar ninguém, eu vou retirar, eu vou dar um passo para trás e não chutar. Então, de novo, a mentira aparece. E aí não cola. Então, talvez o jurado não tenha entendido isso. Talvez não tenha ficado claro de que o Leandro estava numa posição em que, primeiro, ele jamais daria baiana, porque tinha o bistrô à frente dele, se tivesse olhando para o Veloso. Ele não estava, ele estava distraído.
Tanto é verdade que quando dá de cima para baixo, levemente de cima para baixo, é porque ele certamente se distraiu, estava com um copo na mão, abaixou a cabeça. Abaixou e aí vem. E aí o tiro já vem, é muito rápido. Quer dizer, né? se ele tivesse naquela posição para dar a baiana, né? Assim, o tiro, o trajeto do tiro teria que ser completamente diferente. Ele teria que ter entrado diferente. muito mais aqui no alto, né? Exatamente. Ele entraria e provavelmente transfixaria. Sim. Tá? Porque ele estava usando uma arma potente, ele usava uma .40. Né? Da Então, PM. não era. Não A era da arma PM. particular dele. Era dele. Mas é uma arma potente. Quer dizer, ele entregou esta, não deu para fazer o confronto balístico porque havia uma deformação muito grande do projétil, né? Da munição, quando se alojou na cabeça do Leandro. Então, não deu para fazer. Diz que é esta arma. Até hoje, a gente não sabe se essa arma é esta mesmo. Ele não apresentou a arma. Ele apresentou a arma. Mas não dá para saber. Não dá para saber. O outra. que a gente saberia se pudesse fazer a comparação balística. Até hoje a gente não sabe se é mesmo esta arma. A gente quer acreditar que é esta. E a zona de chamuscamento não existe? Zona de chamuscamento só dá também num tiro próximo ou a queima-roupa, que é ainda mais pertinho. E não tem. O médico legista é muito claro, só tem a lesão de entrada num tiro distante. Quer dizer, o argumento dele... O argumento dele cai por terra em todos os lados. E todas as mentiras que eles vão contando, por isso que talvez a história da jurada ter votado errado é real. Porque ela deve ter entendido, não absolve, ou se... Porque a pergunta é, você absolve o jurado? E ela pode ter entendido. Sim, para não absolver, e não em relação à absolvição. A pergunta é difícil, né? Deveria ser feita de uma forma contrária. Né? E aí, tanto que ela chora copiosamente, logo depois que termina, dizendo, eu me confundi, e olha o que eu fiz, enfim. E a gente jurada chorou. Chorou. E outros jurados também, que eu acho que também tiveram essa sensação, mas não se expressaram ali. Eu acho que também alguns jurados ali entenderam de forma equivocada essa história. Mas a história de que ele vende e que muda a versão dele no plenário, lógico, o réu pode mentir? Pode, é direito dele mentir, mas fica evidente que nem uma segunda baiana, e muito menos o que o tiro foi próximo, e nem que o Leandro caiu aos pés dele, consegue se sustentar. E essa coisa dos jurados não entenderem, as pessoas não sabem, mas isso acontece, né? Acontece. Existe uma confusão nos quesitos, já aconteceu, é comum até acontecer. Né? Em outros julgamentos, já aconteceu, em outros, inclusive de grande repercussão, aconteceu. Jurado, às vezes, não está preparado para isso, e às vezes o juiz não tem uma habilidade de explicar, e a gente não pode interferir, né? Ali fica só ouvindo. Então, pode acontecer mesmo, tá? A partir do disparo, acho que vem ali uma parte muito importante, né, Robson, que é a forma como o policial age, né? Depois que ele ainda chuta o Leandro no chão, o que ele faz? Ele foge, ele vai embora, né? Ele foge, diz ele que estava com medo de ser atacado pelos amigos do Leandro que lá estavam e nem sequer tocaram o dedo nele. Ele foge, entra num táxi, e aí, se ele realmente tivesse agido em legítima defesa, o que ele deveria fazer? Primeiro, pedir socorro. Segundo, ligar para o superior hierárquico dele ou para o delegado da área, ligar para um distrito policial. Se apresenta, Diz né? com 90, aqui, aconteceu isso comigo, sou oficial da PM, agi em legítima defesa. Não. Ele pega o táxi e diz que foi para um lugar, pensando na segurança dele, ele foi para um lugar que ele tinha certeza que estaria aberto naquele dia. Estamos falando de sábado, madrugada de sábado, por volta das 2:30 da manhã. O único lugar aberto na cabeça dele que veio para ele foi a casa noturna chamada Bahamas. Ele vai para o Bahamas e diz que lá ficou mexendo no telefone. Mas as imagens da casa que estão documentadas nos autos, ele fica conversando com inúmeras garotas de programa. Até que ele faz a escolha por uma. E com ela ele sai e vai para o motel Astúrias. Ele diz em plenário que não contratou o programa, mas ele é contrariado pela prostituta, porque a prostituta diz que acorda por volta das 10 horas da manhã e o cutuca dizendo, acabou nosso horário, ou você faz outro Pix, ou eu vou embora. E aí ele percebe que está sem o celular. Ele teria deixado o celular dentro do táxi.
E aí ela liga para o motorista do táxi, que faz ponto ali na frente do Bahamas, e o cara leva na parte da tarde o celular para eles. Então, assim, enquanto ele estava bebendo, se divertindo, dormindo, namorando, comemorando a morte do Leandro, a mãe do Leandro estava recebendo a pior notícia da vida dela, que ela tinha que providenciar o enterro para o filho querido dela, o arrimo de família, o cara que sustentava ele. Então é um absurdo. Uma pessoa oficial da Polícia Militar, que diz que agiu em legítima defesa, quando se apresenta, e não foi por arrependimento, porque quando ele teve acesso ao celular dele, ele viu a repercussão do caso, ele viu que já estava identificado, então ele resolve se apresentar, liga para 3 advogados, ele fala isso, resolve se apresentar, e quando o delegado vai ouvi-lo, ele usa o direito constitucional de permanecer calado. Ele não diz nada para o delegado. Em momento nenhum ele diz agir em legítima defesa. Depois, ele é indiciado, dias depois. O delegado dá nova oportunidade para ele falar. Mais uma vez, ele se vale do direito constitucional. Se mantém calado. E isso ocorre, inclusive, nos procedimentos administrativos feitos pela PM com relação a ele. Ele se mantém silente. Ele só vai falar para o juiz 8 meses após os fatos. Então, uma pessoa que age em legítima defesa não tem esse comportamento. Eu acho que vale lembrar aqui que não é uma simples balada. Ele gastou muito dinheiro já no Clube Sírio, já tinha bebido, depois fez um consumo grande de bebida alcoólica no Bahamas, depois vai para o motel, gasta o dinheiro com a prostituta. Quer dizer, metade do salário dele ficou naquela noite, comemorando a morte de um inocente. Ele mostra, no mínimo, que ele não estava nem aí, né? Olha, para mim, é uma pessoa totalmente sem sentimentos. Ele não demonstra nenhum respeito pela vida alheia. Porque mesmo que ele tivesse, vamos admitir aqui, por amor aos debates, que ele tivesse agido em legítima defesa, como é que ele tem a cabeça para ir transar, para ir namorar? Como é que ele consegue? Ele acabou de tirar a vida de uma pessoa, vamos aqui admitir. Depois dorme, né? Legítima defesa. Ele mata a pessoa, vai transar, namorar com uma prostituta e depois dorme tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Pior ainda, ele limpa o tênis dele no motel, porque no laudo de corpo de delito do Leandro, além do tiro, tem uma lesão embaixo do olho que está bem claro no laudo. Essa lesão não tem nada a ver com o tiro. Foram os chutes que ele deu. Exatamente. E aí, ele percebendo que tinha sangue no tênis dele, ele vai limpar no motel e fala para a prostituta que caiu um drink chamado Rosinha no pé dele. Então, ele estava limpando. E ele pede para a prostituta ser testemunha dele, dizendo que passou a noite com ela. E ela fala, não, o senhor não passou a noite comigo. O senhor me encontrou por volta das 3 horas da manhã. Eu não passei a noite com o senhor. Inclusive, ele diz que o tenente que foi com ele, nesse momento, no motel, seria testemunha dele também. Mas também não foi. Ele pede, então, quer dizer, ele limpa o tênis para que não apareça sangue. E apareceu. Na perícia apareceu hemácias no tênis dele. Tinha sangue no tênis dele. E ainda pede para a prostituta ser o álibi dele. Não, isso não combina em nada com o comportamento de alguém que, em tese, agiu em legítima defesa e muito menos com um policial militar. Estou errado? Sem dúvida nenhuma, está correto. Certíssimo. Primeiro, porque quando eu ajo em legítima defesa, é algo inesperado e eu vou fazer de tudo para que aquela situação cesse e ainda tenha menor consequência. Não foi nada disso, muito pelo contrário. Eu dou um tiro na cabeça de alguém, eu chuto para continuar machucando sequer para confirmar a morte. Saio de forma sorrateira, não chamo segurança, não chamo PM, não chamo ninguém e ainda vou me divertir numa frieza tamanha que só vira coitadinho quando a repercussão é gigante em relação à história e eu vou me apresentar. Então, isso não é legítima defesa, isso é frieza. E com todo o respeito ao direito constitucional do silêncio, né, os senhores respeitam mais do que qualquer um, isso não combina em nada, o silêncio não combina em nada com quem age em legítima defesa, com quem tem uma justificativa para uma situação dessa. Olha, há jurisprudência dizendo que o inocente, ele grita, ele berra desde a primeira chance que ele tem. Então, assim, ele, se tivesse agido corretamente, que ele tem um procedimento a seguir, ele não é um qualquer do povo, ele é um oficial da Polícia Militar. Ele deveria ter ligado, pedido socorro, ter ligado para a autoridade policial,
Está com medo? Liga para o superior hierárquico dele. Olha, aconteceu isso, eu agi em legítima defesa. O que eu faço? Não. Ele permanece silente. Ele usa o direito dele. É direito constitucional dele permanecer calado. Ele faz uso por 8 meses desse direito constitucional. Mas diz muito esse silêncio. Né? Esse silêncio, apesar de ser um exercício de um direito, obviamente ele poderia se explicar em algum momento, ou deixa depois o advogado, enfim, fazer essa construção, né? Não que isso possa ser desfavor dele, mas quando eu tenho uma legítima defesa, ao menos eu vou avisar meu oficial, eu vou dizer para alguém, olha, eu me envolvi em um fato. Venha, eu posso até não falar nada até que meu advogado me autorize a dizer, mas vou buscar esta forma de amenizar as consequências. Né? Ele não fez nada disso, muito pelo contrário. Né? E ainda vai querer construir uma imagem de um monstro que é o Leandro e ele, o bonzinho. Quando o vilão é ele que matou uma pessoa e quem é a vítima é o Leandro. E a vida do Leandro não volta. E Robson, pra gente, né, repórter de polícia, quando chega na delegacia e o cara tá preso e não quer falar, a gente já faz... A gente já começa a desconfiar. Já não é um... Ainda que seja um direito, tá tudo certo, que bom que ele tem esse direito, ninguém obriga a nada, mas nunca é um bom sinal, né? Nunca é um bom sinal. E outra coisa que deixa a gente bem assim... eu fico assim... Por que vocês pegaram esse caso? O Leandro, ele não tinha, assim... Ele tinha 8 vezes campeão, ele era rico... Ele tinha... Vocês, sabe? O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo Porque aqui? a defesa falou muito a isso, a gente gente viu uma banca de criminalistas. Está percebendo que vocês são, assim, convictos na acusação. Eles falam em 3 bancas famosas de advocacia. Eu tenho famosos vocês são. Obrigado pelo famoso. Eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos, faixa preta de jiu-jitsu, e conhece o Leandro desde a faixa azul. Competia com o Leandro desde a faixa azul. Os fatos se deram na madrugada do dia 7, um sábado. Portanto, domingo de manhã, por volta da 12h, 1h da tarde, eu recebo um telefonema do meu filho dos Estados Unidos. E ele está chorando no telefone. E eu não consigo entender o que ele fala, até ele se acalmar. Quando ele acalma, ele fala para mim, pai, mataram o Leandro. E eu, na hora, não atinei, não entendi quem era. Mas que Leandro, filho? Calma, explica com calma para mim. Ele me falou, olha, mataram o Leandro Lô. Mataram o Leandro Lô como? Aí ele me conta que foi num show que ele tomou um tiro na testa de um policial militar. E ele pede para que eu ajude a família do Leandro. Que a família do Leandro não tinha condição financeira e que ele queria oferecer minha ajuda, porque ele conhece a mãe do Leandro. Ele já conhecia a dona Fátima. Então ele pergunta para mim se ele pode falar meu nome para eles. E eu falo, lógico que pode. E aí, após o enterro, 1 ou 2 dias depois, a dona Fátima vem ao meu escritório acompanhada de quem? Do Willer Camona, que seria a 2ª banca de advocacia. Ele é faixa preta, 5 graus de jiu-jitsu, então conhecia o Leandro muito bem, treinava com o Leandro aqui no Brasil e é um advogado civilista. Ele tem um escritório especializado em recuperação de crédito. Tem nada a ver com a área criminal. Nada a ver. Ele veio com ela porque ele era amigo da família, ele inclusive que criou o estatuto do Instituto Leandro Lô. Então, essa é o motivo da 2ª banca de advocacia, também pro bono, sem receber absolutamente nada, só com a intenção de ajudar. E durante o trâmite do processo, a defesa junta um laudo particular nos autos. E eu, precisando rebater esse laudo particular, me socorri da minha querida amiga, doutora Roseli, e falei, doutora, preciso conversar com a senhora. Ela vem no meu escritório. E ela vem no meu escritório e fala, olha, eu estou nesse caso aqui como assistente de acusação pro bono e eu preciso da sua ajuda. Eu preciso rebater esse laudo aqui. E na hora, de imediato, ela se solidarizou com o caso, ela já conhecia o caso pela mídia e ela concordou em trabalhar com a gente pro bono e eu a convidei para participar do plenário junto comigo, porque eu sei da experiência que ela tem. Então venha. Então são 3 escritórios que nada ganharam, só entraram no caso
para ajudar a mãe que perdeu o filho. E que continuam não ganhando nada. Sim, Trabalho, absolutamente nada. Vamos perdendo continuar sono, né? trabalhando. Porque, vamos tentar anular o julgamento, vamos, se Deus quiser, conseguir, e novo julgamento pelo Tribunal Popular irá ocorrer com toda certeza. E nós encontramos com a mãe do Leandro. Já, a gente já teve com ela. Ela, como toda mãe, né? Acho que isso certamente mexe com vocês também, né? É uma mãe destruída, né? O que mais me Mãe dói destruída. foi no dia quando foi proclamado o resultado e ela disse para mim: eu vou enterrar meu filho novamente hoje. Lá no plenário. Assim, ela estava fora, porque fechou o plenário e pediu para todo mundo sair para ter a votação. Assim que ela ouve, Eu saio por trás, assim que eu ouço o resultado, para avisá-la, para ela não ficar ali com medo. Com medo, sabe, do que fosse acontecer com ela, da reação dela. Então eu corro para avisá-la, digo que nós perdemos ali, e ela fala para mim, me dá um abraço, me agradece e fala: eu vou enterrar meu filho novamente hoje, porque eu não esperava isso. É como uma segunda morte, né? Essa absolvição de um julgamento nulo, como eu disse, desde o primeiro dia, mas é uma morte, uma segunda morte do Leandro ali, né? Porque não foi respeitado sequer a alma dele quando começa a se falar mentiras em relação à vida dele pregressa, enfim, e quem estava em julgamento não era o Leandro, quem estava em julgamento era o Veloso. Mas se preferiu colocar o Leandro como se réu fosse. A defesa do policial bate muito nessa tecla, ela transforma ali no plenário o Leandro Lô num criminoso, briguento, perigoso, e eles bateram muito nessa tecla. Eu acho importante poder falar sobre isso, porque eles trouxeram duas imagens. Uma foi uma matéria televisiva onde o Leandro ele bate num motoboy, acompanhado de outro rapaz do jiu-jitsu também. Por quê? Esse motoboy bateu com o capacete na cabeça do tio dele. Eles correram atrás do rapaz, o rapaz correu, eles pegaram o rapaz, bateram no rapaz, foram todos para a delegacia. O que deu? Lesão corporal leve. É bacana bater nos outros? Não, de forma alguma. Mas como é que a justiça brasileira resolveu esse caso? Ele foi junto para a delegacia, ninguém foi para o hospital. Lesão corporal leve, pagamento de uma cesta básica. O Leandro não pagou porque morreu, mas o outro rapaz do jiu-jitsu que estava junto e foi identificado, pagou a cesta básica. Esse é um dos motivos que ele se escorou para usar, para pôr a fama do Leandro de briguento. Tinha outra briga do Leandro que também estava nos autos, que ele juntou nos autos. Foi uma briga no Bar Galeria, onde o Leandro toma uma garrafada de uma pessoa, toma uns 8 pontos na cabeça e o rapaz toma um soco na cara e abre aqui. O rapaz faz o BO contra o Leandro e o Leandro faz o BO contra o rapaz. Só que lesão corporal é um crime que depende de representação. Nenhum dos dois representa. Então, morre no BO. Então, esse foi o motivo de transformar um Leandro num pit boy. 2 brigas anteriores que não passou do pagamento de uma cesta básica, ninguém morreu, ninguém saiu mutilado, ninguém saiu marcado. Ninguém fugiu. Ele usou disso, Ninguém passou fugiu. as imagens no Mas- plenário, e transformou o Leandro e os amigos do Leandro. Mas, doutor encostaram na Adriano, vítima. ele só não quis dizer que quem estava condenado era o Veloso. Exatamente. Que estava com sursi. Nem poderia estar numa balada. Não poderia. Estava cumprindo pena. O próprio PM, né? Exatamente pelo mesmo fato. Arruma briga em balada, bêbado armado. Numa balada chamada The Week, que também é matéria de televisão e foi passada lá. Ele agride um inferior. Ele é chamado, a polícia é chamada por uma briga dele e do sobrinho, e lá ele é desarmado pelo segurança, o segurança tira a arma da cinta dele, porque pega ele por trás, e lá ele agride um subalterno. E ele foi absolvido em primeira instância na Polícia Militar, e na segunda ele foi condenado. Ele estava de sursi. Ele diz que não havia sido intimado do sursi. Tecnicamente, ele não tinha sido intimado. Mas ele é advogado de formação e ele tinha um advogado acompanhando. Acompanhou o julgamento, participou do julgamento. Será que não comunicou ele? Olha, você foi condenado aqui, foi substituído por sursi, com essas condições. Ele disse que não estava intimado, que não sabia. Mas não era a primeira vez que ele arrumava uma briga armado e bebendo, bêbado, embalada. Não era a primeira vez. Aí cai como uma luva, né, essa inversão.
Na prática, Sim, no julgamento, sim. cai como uma luva. É uma inversão É uma inversão. absoluta, mas cai como uma luva. Sim, ele se valeu deste fato, enfim, desses fatos em que o Leandro se envolveu, mas que, de alguma forma, conseguiu colocar o Leandro como o vilão e o Veloso como bonzinho, mas não contou e não quis dizer que quem era o condenado, e não podia, porque no Sursi ele está com essa pena, tem restrição de limitação de local e etc. A polícia, a verdade, militar não retirou a arma de fogo dele e deixou e vai deixar que, mais uma vez, alguém que não tem o controle sobre si com uma arma de fogo. Isso é um perigo. Já mostrou uma vez que não havia controle, uma segunda vez matou o Leandro. E agora? O que a gente faz? É muito difícil, porque essa inversão, e aí a gente volta para o nosso começo, né? É o jurado, o réu é um policial militar, o jurado tem medo de julgar PM, muitas vezes tem uma adoração pela posição do policial militar, que deve ser adorada mesmo, em tese, mas eles também cometem crimes e precisam ser julgados. E a vítima, o pit boy, violento, com a orelha cheia de cicatriz, né? Monta. A gente volta para aquele cenário. E bom você falar nisso, porque a defesa fala que nós, assistentes de acusação, pedimos o sigilo do caso para construir uma história e enganar a comunidade de jiu-jitsu. Em primeiro lugar, o Leandro era conhecidíssimo e nós jamais teríamos o condão de enganar a comunidade de jiu-jitsu. Ele era muito conhecido e querido pela comunidade de jiu-jitsu. Mas por que nós pedimos sigilo na investigação antes da reprodução simulada dos fatos? Porque as testemunhas nos procuravam para depor e diziam: eu não vou depor, eu tenho medo, ele é policial militar. Tem mais de 80 mil policiais militares em São Paulo, eu não vou depor. Então nós pedimos sigilo para que não ficasse passando em rede social, toda hora, quem foi depor, o depoimento das pessoas. Foi por isso o pedido de sigilo. Foi esse o motivo do pedido. E foi feito bem no início das investigações policiais. E aí acho que a gente pode ir por uma questão também que acho que tem um erro ali, né, de interpretação das pessoas. Ele é absolvido, ele retorna aos quadros da PM, retorna entre aspas por uma liminar, e em tese foi absolvido, mas a PM agora, até recentemente, decide que ok, você está reintegrado, mas sem arma, sem farda, fica em casa e recebe menos salário. Você não vai atuar como policial na rua. Porque o que condena ele a isso não é o homicídio, é o comportamento dele, né? É por isso que a PM não quer o Veloso mais. Ele é expulso da PM, demitido por isso. Exatamente. Quem pode demitir um oficial da PM? O Tribunal de Justiça Militar. Então, mas antes, o Conselho de Justificação, que é composto por só oficiais, foi unânime em demiti-lo, em tirá-lo da Polícia Militar. Tá? Foi unânime. Após isso, esse processo vai para onde? Vai para a Secretaria de Segurança Pública. Passa pela Procuradoria da Secretaria de Segurança, que também se manifestou favorável à demissão. Em seguida, vai para o secretário de Segurança, que também foi favorável à demissão dele. Só depois disso é que vai para o Tribunal de Justiça Militar. Eu tive a oportunidade, junto com a doutora Roseli, de assistir o julgamento pelo Tribunal de Justiça Militar. E ele foi demitido à unanimidade, não pela prática do homicídio. O homicídio ele foi julgado pelo povo, pela justiça comum, mas ele foi demitido pelas condutas dele, que não são compatíveis com um oficial da Polícia Militar. Ninguém entra em balada armado e arruma briga. Ninguém pode ir numa casa de prostituição, sair com uma prostituta, um oficial da Polícia Militar. Isso não é conduta de oficial da Polícia Militar. E não era a primeira vez. Nós já dissemos aqui, ele estava de sursi. Então ele foi demitido pelas condutas desonrosas praticadas por ele, e não pelo homicídio em si. Não tem nada a ver com o crime diretamente, tem muito a ver com o comportamento dele. Exato. E como ele foi demitido pelo Tribunal de Justiça Militar, cabe recurso ainda ao Superior Tribunal de Justiça. Então ele ainda está recorrendo. Por isso que ele conseguiu uma liminar e foi reintegrado. É justo, ele ainda está recorrendo. E provavelmente ele vai perder os recursos. Provavelmente ele vai ficar fora da Polícia Militar, porque ele não merece ser um policial militar. Infelizmente, ele não merece ser um policial militar.
É um risco à sociedade. Não só um risco, mas também a imagem da instituição que tanto preza por ser correto, de agir dentro dos padrões que a caserna determina, né? Mostrar que uma arma de fogo na mão de pessoas erradas faz coisas erradas. Uma arma de fogo não mata sozinha. Você depende de alguém que vai manusear essa arma. E essa pessoa precisa estar preparada. E é isto que o Tribunal Militar disse. Olha, eu não posso ter aqui, tanto que ele é demitido a bem do serviço público. Ele não representa o Estado nessa situação. Ele faz mal à imagem do Estado. É isso que foi dito lá. Se bebida não combina com direção, imagina bebida com uma arma de fogo. Não precisa nem dizer, isso não precisa nem estar escrito para um policial militar. Ele que tem que ter noção disso e não ir armado numa balada. Mas foi esse argumento que foi utilizado por um dos desembargadores, que disse, ele teve opção sim. Ele não entrasse na balada armado e fosse beber. Sim, então, já que ele decidiu ir beber numa balada, ele que não fosse armado. Mas ele tinha opção, não entrasse na balada. Toda profissão tem seu ônus e seu bônus. Ele só queria o bônus. O ônus ele não queria. Por isso que ele foi demitido. Quando a gente vê assim, a gente passa, né, por todas as provas, pela nossa experiência, né, como jornalistas, é difícil entender a absolvição. É bem difícil. É bem difícil, primeiro, porque a prova fala contra os argumentos que foram votados pelo jurado. O jurado, obviamente, é leigo, não tem obrigação de fundamentar como um juiz técnico, né, um juiz de direito. É muito difícil de também não buscar este resultado como interpretação do medo. É muito mais do que uma admiração, porque eu acho que nenhum dos 7 jurados que estavam ali concorda em ninguém matar ninguém. Né? Eu acho que passa muito mais pela situação do medo, mas a prova é muito desfavorável. Então, dizer que foi em legítima defesa, não foi. Foi por violenta emoção? Não foi. Não, nenhuma das duas circunstâncias aconteceu. O que aconteceu foi um ódio em relação ao Leandro, no qual a gente imagina que ele reconheceu o Leandro e já quis se vingar. E principalmente porque se viu numa situação em que ele esteve humilhado, derrubado por um multicampeão do mundo na frente de 1.500 pessoas. E não podemos esquecer, esse Murilo, que eu disse que foi oficial da PM e viu tudo, ele estava acompanhado. Ele estava acompanhado de um rapaz chamado Tiago. E esse rapaz vem saindo do banheiro e o Veloso vai entrando. E eles batem ombro com ombro. O Veloso fala o diabo para esse menino. O diabo. Tanto que no dia seguinte, quando ele acorda e vê o que aconteceu e descobre quem matou o Leandro, ele liga para o Murilo. Está nos autos isso. Esse menino prestou depoimento em juízo, não no plenário. Mas ele prestou depoimento na delegacia em juízo. Ele fala, poderia ter sido comigo. Poderia ter sido comigo. É que na hora que ele dá a ombrada no Leandro, no Veloso, sem querer, e uma pessoa separa, uma pessoa tira ele dos fatos e fala, vem para cá que esse cara está arrumando confusão. Então, assim, não foi só com o Leandro. Por um acidente, aquele dia, ele deu uma ombrada num amigo do Murilo, que o conhecia da Polícia Militar e o encontrava em baladas. Em algum momento a gente sabe, por exemplo, alguma testemunha fala que o Veloso estava bêbado, estava embriagado? Não, ninguém afirma, mas ele mesmo diz que bebeu gin naquela noite. E até uma discussão que falam se o Leandro bebeu ou não. O Leandro tinha uma luta marcada, que o advogado reclama, que não tem prova nos autos. Ele tinha uma luta casada marcada nos Estados Unidos para dali 10 dias. E nós sabemos que no jiu-jitsu há doping. Tá? Então, os amigos falam, eu não fiquei controlando o copo dele, porque tinha uísque e energético. Ele estava com o copo na mão e os amigos viram ele bebendo, só que não sabe se no copo tinha só energético ou bebida. Eles falam, não controlei o copo dele. Ninguém é unânime em dizer, ele não bebeu. Eu não controlei o copo dele. Realmente ele estava com o copo na mão, mas se tinha energético só ou tinha bebida... Mas o laudo necroscópico aponta
ausência. claramente de que Leandro não tinha bebido, não tinha usado droga, não tinha feito uso de outros medicamentos, inclusive ilícitos. Não havia nada no corpo do Leandro. E Foi feito há uma fala da defesa que insiste muito nisso. 1.500 pessoas num local aparentemente pequeno, vários bistrôs. E hoje a gente sabe, é proibido fumar nesses lugares, mas existe o vapor, aquele cigarro eletrônico. Então, a segurança é acionada e vai na mesa dos meninos, porque os meninos fumam tabaco. Hoje é muito comum, na minha época, você comprava cigarro e fumava cigarro. Hoje você enrola o tabaco. A segurança é chamada lá por 3 vezes. Na terceira vez, vai o chefe da segurança na mesa e fala, ó, a reclamação de cheiro de maconha. Imagina, é tabaco. Ele mostra o tabaco para o chefe da segurança. Até porque maconha é doping, né? Ele não ia estar fumando E o maconha. chefe da Sim. segurança fala, olha, inclusive, eu olhei nas mesas ao lado, todo mundo fumando esse vapor, esse cigarro eletrônico que tem essência. Isso. Então eu jamais poderia afirmar que o cheiro viria dali. E vai embora. Mas a defesa usa muito isso para dizer que ele havia bebido e estava sob o uso de entorpecente. Mas a doutora Rosélia bem disse, o laudo diz, manifesta a ausência de entorpecente, de bebida alcoólica ou de qualquer medicamento, mesmo que lícito fosse. Eu quero agradecer a presença. Acho que essa é uma luta jurídica, mas acho que a luta maior é para a mãe do Leandro, né, que não vai ter sossego nunca mais na vida depois de uma tragédia dessa, mas pelo menos busca um pouquinho de paz pela justiça. Para vocês, o trabalho vai continuar, né, nos tribunais. Eu quero te agradecer demais, Fábio, Robson. Obrigada pela oportunidade da gente estar aqui. Essa é uma luta, acho que, da sociedade, nem só da mãe do Leandro. Todo mundo que vive no Brasil hoje, a maior medo é da segurança. E ela deveria vir de quem nos representa na segurança. E quem matou foi alguém que deveria nos proteger e não matar. Eu acho que essa luta é uma luta pela sociedade. É certo que ele pague pelo que ele fez. Ele mesmo, no plenário, confessou que ele estava bêbado utilizando uma arma. E disse, eu fico ruim quando eu bebo. Então, assim, a própria confissão dele já traz uma insegurança. Independente do resultado de hoje, que a gente tem a confiança na justiça de que vai ser revertido, nós teremos um novo plenário, que isso não aconteça com mais nenhuma família que não seja a da dona Fátima. E eu queria agradecer a vocês também pela oportunidade da gente estar colocando o lado da assistência de acusação aqui. E eu gostaria de ressaltar, numa história como essa, não há vencedores nem perdedores. O Leandro faleceu, não volta nunca mais, foi brutalmente assassinado e jamais voltará. Vai deixar aí o legado dele, a lembrança que nós nunca vamos esquecer. E a família do acusado, do Veloso, também foi destruída. Ele ficou preso por 3 anos e pouco. Com certeza será expulso da Polícia Militar. E se acontecer um novo julgamento, a sociedade irá brigar para que ele pague pelo que ele fez. Então, nós não temos vencedores nessa causa. É uma causa sem vencedor. Ambos os lados perderam. Todos perderam. Muito obrigado. A gente volta na semana que vem. Tchau.